aqui é a professora Daniela e a gente vai para a segunda parte da aula sobre o capítulo 3, os primeiros povoadores da Terra. Essa aula é dedicada à teoria evolucionista, tá bom? A África ela é considerada, então, o berço da humanidade. O que quer dizer isso? Que o primeiro homem surgiu na África. Como é que se deu esse surgimento, tá bom? A gente teve alterações climáticas que fez com que áreas de floresta se transformassem em áreas de savana. Aquele ancestral comum, né, que a gente tem ali com os grandes primatas, eles viviam no topo dessas árvores. E quando a vegetação começou a rarear, quando começou a ficar vegetação de savana, alguns desses ancestrais desceram dessas árvores e começaram o quê? A caminhar no chão. E quando você está no chão, fica muito mais fácil você enxergar o horizonte, enxergar mais longe, se você tiver o quê? De pé. Então, esse ficar sobre as duas pernas foi a diferença, né, evolutiva entre os grandes primatas, que eu estou falando de gorilas, né, de chimpanzés, e o homem. Existem dois gêneros humanos, tá? O Australopithecus e o Homo. Vamos falar um pouquinho sobre os Australopithecus. O fóssil mais antigo encontrado foi o Australopithecus afarensis. Né? Pela datação ali desse fóssil, ele tem aproximadamente 4 milhões de anos. Ele foi encontrado na década de 70 na Etiópia e nesse período estava tendo uma música dos Beatles bastante famosa que era Lucy in the Sky with Diamonds. E aí por esse motivo eles acabaram batizando esse fóssil de Lucy. Características do Australopithecus, tá? São bastante pequenos, o corpo é repleto de pelos, a alimentação é essencialmente de vegetais. Ele come carne? Come quando ele encontra, porque ele não consegue caçar, ele não produz nenhum tipo de ferramenta. Então a gente pode falar que ele era um caçador de carniça. Eles viviam principalmente ali, ó, no sul da África, tá bom? Mas a gente encontra eles ali por todo o território da África. Os australopithecus, eles acabam evoluindo para os Homo habilis. Os Homo habilis, eles já têm menos pelos no corpo, tá? E eles já produzem o quê? Suas próprias ferramentas. São ferramentas rudimentares, feitas ali de pedras, de ossos, né, de madeira lascados, mas são ferramentas que já permitem eles caçar pequenos animais. Os Homo habilis, eles também só vão ser encontrados na África. Os Homo habilis, eles acabam evoluindo para os Homo erectus. Os Homo erectus, eles já têm que fazer o quê? Eles vão ter o controle do fogo. Por eles terem o controle do fogo, eles vão conseguir deixar a África e seguir para regiões mais frias, porque o fogo vai protegê-los do frio. O fogo também vai ser essencial ali para o planejamento das caçadas. Então, com as suas ferramentas ali mais afiadas, eles vão conseguir caçar animais cada vez maiores. Então, em aproximadamente ali, ó, 2 milhões a 10 mil anos atrás, a gente tem uma era glacial. Então, o clima, né, do mundo, ele se altera, fica bastante gelado. É nesse período, então, que o Homo erectus, que está ali na Europa, vai acabar evoluindo para dois tipos de hominídeos diferentes. O Homo erectus que estão ali na Europa, eles vão acabar evoluindo para o Homo neandertal. E os Homo erectus que estão na África vão acabar evoluindo para Homo sapiens. E esses Homo sapiens evoluirão para Homo sapiens sapiens, que são a nossa espécie. Vamos falar um pouquinho sobre o Homo neandertal, tá bom? O Homo neandertal, então, ele é chamado assim porque ele foi encontrado na região de Neander, na Alemanha. O Homo neandertal só foi encontrado ali na região da Europa, tá bom? Eles viviam em cavernas, eles se protegiam do frio ali com as peles dos animais. A gente percebe aqui por essa imagem, né, do crânio, que os olhos deles são maiores, justamente porque eram ambientes mais escuros, então essas globos oculares são maiores para poder captar mais luz do ambiente. A gente tem aqui, ó, uma das características do Homo neandertal
é que eles já faziam o quê? Sepulturas para os seus mortos, tá? A gente também tem as pinturas rupestres presentes ali, ó, nas cavernas dos Homo neandertais. Os Homo sapiens. Os Homo sapiens, ele já tem ali uma preocupação maior com as suas ferramentas. Então, as suas ferramentas, elas têm alguns adornos, alguns enfeites, né? Elas são mais bem elaboradas. A gente viu ali que os Homo sapiens, eles aparecem aproximadamente 100 mil anos atrás, eles acabam se originando da África e acabam se espalhando por todo o mundo. São esses Homo sapiens que vão chegar aqui, ó, na América, tá bom? A gente vai falar sobre eles na próxima aula. Então, eles fabricavam essas ferramentas aperfeiçoadas e eles conseguiam se expressar também por meio das pinturas rupestres. Esses Homo sapiens, eles acabam evoluindo para Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e para fazer um link ali, né, com a nossa primeira aula, os Homo sapiens sapiens, devido ali a sua grande cérebro, devido à sua grande inteligência e habilidade, ele foi capaz aí de em pouco tempo conseguir várias conquistas, né, como a gente já viu na nossa primeira aula, todas não tão boas, né, mas a gente conseguiu dominar aí o mundo e somos a espécie humana aí que está vigente, né, que está seguindo até hoje. Pessoal, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e aí daqui a pouquinho a gente se encontra na aula 3 de 3. Beijos!